No episódio anterior... Eu confesso que para essa pauta de hoje, a minha pesquisa, ela foi baseada apenas em Gilda Esfirra e Galerito. Por trás desse meme, existe uma história macabra, cheia de reviravoltas que ainda não te contaram. Quando você vê aquilo, não parece que é o teu país, não parece que é o teu planeta, né? Não. Se fosse um filme de ficção, você falaria, começou a mentirada, e não tem como ter acontecido isso. Sim. Isso aí é impossível. O Wallace Souza, ele foi policial, apresentador de TV e deputado em Manaus. Começaram a filmar os crimes pela cidade e denunciar esses crimes na TV. Eram mortes televisionadas, né? Os caras juntavam no morto que nem urubu mesmo, e pra filmar e pra mostrar e pra fazer espetacularização, né? A polícia recebeu uma ligação anônima denunciando um ex-policial militar. Quem era esse ex-policial militar? Moacir Jorge. Foi o Moacir, conhecido como Moa. O senhor Moacir foi expulso da polícia porque ele tinha um dedo nervoso no gatilho ali, né? Ele passava fogo, assim, com muita facilidade, né? Passava porva. É. Aí a polícia prende ele, e aí ele fala que ele é especial. O delegado vem e fala, ô Moa, o que você tá falando que você é especial, meu filho? O que você tem de especial? Aí a polícia dá aquela prensada nele e ele acaba falando, o meu patrão é o Wallace, e o Wallace tá pedindo pra pessoas matarem traficantes pra ele poder televisionar em nome da audiência. Explodiu a cabeça do delegado. Só que como o Wallace era deputado, ele tinha foro privilegiado. É porque o Wallace deputado tem foro privilegiado, né? O filho não tinha, né? O cara aproveitaram essa brecha. E aí, chegando lá na casa, né, dos dois, a polícia começou a revirar tudo ali, e no quarto do Rafael tinha um armário trancado com cadeado. E aí o Rafael fala, que eu não sei onde tá a chave, que faz muito tempo que eu não abro. Chama o chaveiro agora que vamos abrir essa porra. Abre lá, e aí fala, nós não vai achar nada? Aí o Rafael fala, não vai achar nada. Então demorou, então vamos abrir. Aí abriu. Aí na hora que abre... E aí, pessoal, esse é mais um episódio do Não Te Contaram, podcast sobre crimes reais e assuntos relacionados com detalhes que ainda não te contaram. E hoje eu estou aqui com a minha queridíssima amiga Letícia Godoy. Boa noite! Oi! E também estou com o nosso ilustre convidado lá do podcast Dois Empregos, o Klaus Aires. Aoba! Melhor do que ser convidado é ser convidado duas vezes, né? Que maravilha. Que alegria. Sim. E se você não ouviu o episódio anterior, pare agora esse podcast, vai ouvir o episódio anterior, senão você vai ficar perdido na história, porque estamos falando sobre o Wallace Souza, o caso do Bandidos na TV. Ele que tinha um programa levemente sensacionalista ali na TV e foi acusado de encomendar crimes em nome da audiência, não é mesmo, pessoal? É isso aí, um caso bizarríssimo. Encarniçado, cheio de reviravoltas, com muitos personagens. Então, eu acho que até pode ser que o pessoal entenda, mas é interessante ouvir primeiro o episódio anterior e vamos daí, né? Continuar discutindo a sequência de fatos dessa bizarrice brasileira, né? É isso mesmo. E eu quero falar pra vocês também da Cronos Company, que é uma distribuidora de perfumes árabes que conhecia minha fama de fedida no outro podcast que eu participava e resolveu nos agraciar com fragrâncias maravilhosas, com fixação e projeção altíssimas e um precinho muito atrativo. Eles atendem no atacado e no varejo, então se você quiser ficar mais cheiroso também, ou presentear uma pessoa amada, ou revender para deixar as pessoas mais cheirosas, acesse o site Cronos, com K, Kronos, company, com Y no final, .com.br. Então é cronos-company.com.br. E a gente tem cupom de frete grátis que é Não Te Contaram. Não Te Contaram sem acento. Tá bom? E se você quer fazer como essas duas empresas e também quer apoiar a gente nos custos pra gente manter o podcast funcionando, agora você pode. Você acessa ali apoia.se/não te contaram e apoia a gente a partir de 15 reaisinhos ali, e assim o nosso projeto continua rodando e você tem acesso a um programa extra sem edição por mês. Todos os links que eu falei aqui vão estar na descrição do episódio, então se você tiver qualquer dúvida, é só dar uma olhadinha aqui na legenda. Então é isso, galera, vamos lá.
Na hora que abre, encontra 9 cápsulas de bala que foi atirada já. Então, quando você atira, a bala sai e a capsulinha fica, né? Então, 9 cápsulas de bala e um papelzinho. Nesse papelzinho tinha um fluxograma, tinha um infográfico ali, com um monte de nome de bandido, com flechinha. Assim, ó, esse aqui que matou esse aqui, que era irmão desse aqui, que mandou matar esse aqui, tudo traçadinho. Aí a polícia olha e fala, o que é isso aqui, Rafael? Aí o Rafael fala, ai, tô passando mal. Se peida todo nas carças. Vou morrer, tô passando mal, vou morrer, meu Deus e tal. Cara, essas coisas não pode ter registrado em papel, galera. Vocês têm que parar de usar papel, começa a usar a memória. Eu acho que ele falou que era algum tipo de pesquisa pro programa, né? Que não tinha nada a ver. Ele deu algumas versões. Ele falou que era uma pesquisa que ele tava fazendo de pauta pro programa, porque ele tinha recebido denúncias e ele queria saber se as denúncias procediam. E depois ele falou que era um papel que ele estava discutindo com o advogado dele dos crimes que eles estavam sendo acusados, que o Moa acusou, né? Porque todos aqueles nomes ali já tinham sido mencionados pelo Moa no dia que o Moa deu com a língua nos dentes. Então, ele fala que ele estava escrevendo no papel para entender, junto com o advogado dele, do que eles estavam sendo acusados. E aí, acabou, né, da polícia tendo achado ali e achado que era o plano dele detalhado, assim. Mas aí o Rafael, a partir daquele momento, já vai preso. Ah, tem um detalhe bizarro nessa questão da prisão do Rafael, que ele começa a passar mal e aí chamam uma ambulância, né, pra ele sair algemado na ambulância. E os caras estendem uns lençóis pra tentar não expor ele, né? Sim. Acho que o Wallace não queria que o filho dele fosse exposto e tal, e eles estendem uns lençóis. Os jornalistas vão lá, mais uma vez que nem abutre, né, em cima do moleque, e começa a arrancar lençol mesmo, e aí, não é pra filmar, e aí, dizem que o papo foi o seguinte, não é isso que teu pai faz? Não é isso que você gosta? Nossa. Não é isso que vocês gostam? Então tá aqui, nós vamos mostrar, vocês não gostam de filmar a gente morrendo, nós Então vamos mostrar toma. tudo, toma aí, entendeu? Mas olha que caos, né? Quando é com vocês não gostam? Aí tem que ser discretinho, né, seus vagabundos. Aí o Rafael, que tava passando mal, começa a levantar da maca e fala, eu sou inocente! Eu sou inocente! Tipo assim, zero passando mal, sabe? Aí nessas horas é que a polícia fala, por que não falou antes? Solta, volta pra casa e tudo certo. E aí, ele vai preso. A partir dali, ele já tem a sua prisão preventiva decretada, ele não volta mais pra casa e a investigação segue, né? E aí, o que acontece? O foda é, tudo que a gente vai falar aqui, praticamente nada tem prova. Exatamente, é muito confuso. O caso todo da polícia de Manaus, eu acho difícil, porque assim, tem gente que acredita na inocência, né, do Wallace e da família toda, e tem gente que não acredita. E aí termina a série da Netflix e meio que a gente termina sem saber o que pensar, porque a cada episódio, tipo, num episódio você começa falando, o Wallace é um filho da puta mesmo, precisa ser preso. Aí, no final do episódio, termina com você pensando, tadinho, olha tudo que ele tá passando. Porque assim, ao mesmo tempo que volta e meia ele tá envolvido com alguma pessoa estranha, tá aparecendo junto, ou tem uma arma na casa dele, não sei o quê. Por outro lado, ele realmente fez muitos inimigos poderosos. Sim. Com as denúncias dele, tanto no crime quanto no poder público, né? Tem toda aquela história lá com o prefeito e tal. Num ano a CPI derrete, no outro a vida do Wallace começa a acabar. Então, faz um certo sentido que ele seja perseguido. E parece que um pouco das duas coisas faz sentido, que ele talvez fez alguma coisa errada, mas talvez também foi perseguido. E não é que a gente não sabe, é que o poder público não sabe, né? Ninguém sabe. Assim como no Pokémon, a justiça machucou a si mesma em confusão. Eles fizeram uma força-tarefa, né? Destacaram, falaram, não pode ser do jeito normal, nós vamos ter que destacar uma equipe pra ver cada alegação, porque é tanta alegação de tanta gente, tanta contradição, que nós vamos ter que ir uma a uma. E cara, pra mim, parece que a força-tarefa tem
tem gente que tá macumunada mesmo pra incriminar o Wallace, sabe? Sim. Indicações políticas envolvidas na força-tarefa, que não é só o cara passou no concurso público e tem aquele cargo, sabe? É a pessoa que foi indicada por alguém, começa a coisa a tomar um contorno estranho, entendeu? Sim, é muita gente que tem interesse em incriminar certas pessoas pra ter o seu lado aliviado de alguma forma, sabe? Quem viu o documentário Netflix, essa hora tá bravo com a gente. Pô, vocês estão passando um panão pro Wallace. Tá na cara que ele fez as coisas e tal e Não tal. estamos passando pano, né? Porque, cara, é confuso, porra. Eu acho também inconclusivo, já pulando pro que eu falaria no final, mas eu acho também que é bem inconclusivo. Eu acho que Cara, também ninguém era santo nessa história não, entendeu? Mas é bem inconclusivo. Eu acho que o Wallace tinha envolvimento com alguma coisa assim. O Rafael. Eu também acho que tinha uma maracutaia. Eu acho que o Rafael também tinha maracutaia. Sim. Não, que fizeram coisa errada eu acho, mas eu acho que é inconclusivo a acusação de que ele encomendava as mortes para ter audiência, que é a acusação principal. Eu acho que, não sei se é bem essa a história, entendeu? Eu acho... Eu acho que eu não sei. Mas enfim, onde eu tinha parado. Ah, tá, que agora a gente vai entrar nessa faixa cinza que o quê? Muita coisa ali que essa força-tarefa vinha dizendo que descobriu, mas descobrir com base em quê? Quem falou? Ai, não podemos revelar, sabe? Teve gente que vinha, dava depoimento, no dia seguinte morria. Tinha gente que... Nessa aí, tanta gente virou peneira do nada, né, cara? Sim. Exato. Demais. E engraçado que assim, morria gente que tava falando contra o Wallace e morria gente que tava falando a favor também. Exato. Mas peraí, sabe, o que tá acontecendo? Tinha algumas pessoas que iam dar depoimento e morriam, tipo, que eram testemunhas. Chegava a parecer armado mesmo, sabe? Tipo, vamos matar esse cara pra incriminar o Wallace, sabe? Não parece que realmente, se o Wallace fosse um mandante, um chefe de crime, ele não seria burro a ponto de matar uma pessoa logo depois que ela deu depoimento pra polícia. Ele mataria antes. Porque quando surgem todas essas acusações contra o Wallace, ele vai na Assembleia Legislativa e fala: é óbvio que estão me perseguindo, agora eu sou mandante de tudo que é crime que acontece na cidade. É porque eu tenho inimigos poderosos, porque eu denuncio o crime e estão me perseguindo. O pessoal da Assembleia, tamo contigo, cara. Você tem apoio dentro dessa casa e tal. É verdade. Só que na medida em que vai aparecendo mais coisa, e a história vai ficando mais suja, A galera os vai políticos já retirando não tão apoio. mais aí, tamo contigo. Não, eles já estão mandando aquela sumida. Aí, rapaz, tem que dar banho no peixe hoje, não sei o que. Né? Desaparece a galera, né? Não tem... Olha que minha avó vai trocar de faixa no jiu-jitsu também. Ele foi perdendo apoio. Mas assim, vamos voltar ali então pras balas, né? Pras balas que foram encontradas deflagradas ali no armário do Rafael. O que aconteceu? A polícia pegou essas balas, essas 9 cápsulas, e aí o Rafael tinha ali uma suspeita de que estava envolvido no caso da morte de um filho de um traficante chamado Bebetinho. Exumaram o corpo desse filho desse traficante, compararam, fizeram a balística ali, descobriram que aquelas balas eram compatíveis com as balas que mataram o filho do traficante, o Bebetinho. Cara, eu acho isso muito vacilo. Como é que você guarda uma porra dessa? Se foi... É porque nada tem prova, assim, então... É tudo muito confuso, né? Como a gente já falou. Mas se foi ele, cara, que mandou essa porra, é muito vacilo guardar. Pois é, e outra coisa, esse Bebetinho, ele teve o carro dele roubado, e no carro dele foi dito pela polícia também, porque vamos combinar que o Bebetinho, um filho de um traficante, ele não vai fazer um BO de furto do carro dele Não vai. e falar pra polícia: olha, tinha 260 mil, 230 mil dentro do meu carro e meu carro foi roubado. A polícia vai falar: tá, da onde que veio esse dinheiro? Ele vai falar: não sei. Então ele não foi fazer esse BO. Ganhei da loteria. A polícia diz que isso aconteceu. Mas qual que é a prova que aconteceu mesmo? Nenhuma. Mas beleza, a polícia disse que tinha 200 e poucos mil no carro lá do Bebetinho. Roubaram o carro do Bebetinho com esse dinheiro. Coincidentemente, esses 200 e poucos mil batia com a quantidade de dinheiro que encontraram na casa do Wallace. Os tiros que mataram o Bebetinho batia com as cápsulas que estavam na casa do Wallace. Ou seja, é prova suficiente pra incriminar ali o Rafael de alguma coisa. Aí ele levou cana depois disso. Ele foi preso, teve prisão provisória decretada até as investigações avançarem aí, terem, né, algum desfecho. Quando teve o assalto lá do carro do Bebetinho e tudo mais, foram 2 ladrões que assaltaram. E aí o Bebetinho mandou matar esses ladrões. E aí um ladrão morre e o outro sobrevive. E aí esse ladrão que sobreviveu
sobreviveu, vai na polícia dar um depoimento. Oxi. E fala pra polícia, ó, quem matou, quem deu o tiro foi o Franquezinho do 40. Grande nome. Grande nome, um nome importantíssimo pra esse rolê aqui. 5 dias depois do ladrão que sobreviveu ter ido na polícia e ter falado do Franquezinho do 40, ele morreu. Todo mundo morre nessa porra, cara. É muita história do mexilhão. Pois é. A história do É um mexilhão mexilhão feio. feio. Aí depois dizem que quem matou o Bebetinho foram os seguranças do Rafael, porque o Bebetinho tinha falado que o Rafael tava envolvido no roubo do meu carro e não sei o que, vamos matar ele, vamos catar esse Rafael filho da puta. E o segurança do Rafael vai lá, mata o Bebetinho, amando do Rafael. E aí o Canal Livre foi cobrir ali a morte desse Bebetinho, filmou ali o corpo do Bebetinho tudo furado, falando, olha aqui que é o filho, daquele jeitinho que o Canal Livre sabia fazer. E o Bebeto, pai do Bebetinho, falou, não, isso é inadmissível, eu vou me vingar. Caraca. E aí, jurando ali vingança, diz-se que o Wallace contratou o Franquezinho do 40 pra matar o Bebeto. O Bebeto pai? Pai do Bebetinho. Ô, louco. O Bebeto pai. Se contratou, não sabemos, mas que o cara foi chapiscado de bala, foi. E aí, tudo isso daí, todos esses nomes e todos esses... Tava tudo fazendo parte ali do infográfico que tava no papelzinho no armário do Rafael. Então, toda essa história aí batia, pelo menos, quem matou quem roubou o que de quem, tudo isso, claro, só que sem o nome do Rafael envolvido, né? Sim. Mas todo o resto tava lá escritinho. E aí, o Franquezinho da 40 fugiu, ficou foragido. Quando finalmente pegaram ele, ele falou, ó, não conheço ninguém, não tenho envolvimento com o Wallace, não tenho envolvimento com o Rafael, não sei do que vocês estão falando. Mas aí, depois, ele acabou confessando. Agora, se ele confessou por conta própria ou porque fizeram ele confessar não, né? Falar o que eles queriam que ele falasse, tortura, não sabemos também. Porque o Franquezinho falou que pagava R$1.500 por semana pro Wallace não ficar mostrando os crimes dele no programa no Canal Livre. Muito doideira. A irmã do Wallace fala, cara, vocês estão chapando no melão aí, vocês estão muito louco, porque a gente ganhava com um merchan só que a gente fazia ele no Canal Livre, R$100 mil. O que a gente vai querer 1.500 de traficante? É verdade. Não faz sentido. É um argumento. Só que aí o que acontece? O anônimo das imagens, ele aparece de novo. Na verdade, dessa vez não é um anônimo. Um advogado do Franquezinho traz imagens, traz fotos do Franquezinho se reunindo com Wallace. O Franquezinho pede pra um fotógrafo ou pra esse advogado, não lembro bem, acompanhar ele nesse encontro, tirar fotos escondido pra ele poder provar que ele realmente se encontrou com o Wallace. E aí, de acordo ali com a defesa do Franquezinho, foi quando o Wallace foi encomendar a morte do Bebetinho. Então, ali, nosso contexto é Rafael preso por porte de arma e associação com tráfico, e o Wallace teve o seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar, que é quando um político não se comporta da maneira que deve se comportar, porque tava tendo muito escândalo. Tava se envolvendo com um bandidinho, supostamente. Ele tava se pronunciando direto na Câmara, tava lá usando as sessões pra tentar se defender. Ele sempre usava o argumento do irmão dele, que faleceu por causa das drogas e que ele jamais se envolveria com droga, porque ele teve o exemplo em casa e ele queria combater isso, enfim. E aí, o Wallace chora, tem um episódio que ele se veste com um terno branco, leva a prova da origem dos R$200 mil da casa dele, fala que ele usava esse dinheiro porque a saúde dele é muito ruim, ele tinha trombose, problema no fígado e tal. Isso era fato, essa época ele já tava verdade, bem debilitado, que era final de 2009 ali. E ele vivia se internando e ele não tinha plano de saúde, então ele diz que guardava esse dinheiro pra poder fazer as viagens até São Paulo, pra poder se tratar da doença do fígado. Em 2009, então, ele foi cassado, ninguém acreditou em todo esse álibi dele, ele foi cassado e teve, no dia 1º de outubro, saiu a cassação e no dia 5 de outubro saiu o mandado de prisão preventiva pra ele. Nossa, muito rápido. Só que aí ele ficou foragido pra poder pedir ali uma cela separada, porque imagina só, ele ajudou a prender um monte de gente. Se ele cai na cela junto com os caras que ele ajudou a prender, ele tá fudido. Iam matar ele. Tá morto, Pois é. Aí ele negocia e dia 9 de outubro, então ele se entrega e ele vai pra uma cela separada. E aí, só que assim, tudo sem
prova. Tudo aguardando o julgamento, né? E tudo com base assim, a polícia ia investigando mais, e aí as pessoas iam lá, como a gente já contou, ia lá dar depoimento, saía 5 dias depois, morria. Ou então passava um tempinho, falava, sabe aquilo lá que eu falei? Então, me ofereceram dinheiro. Aqui nós estamos falando do finalzinho de 2008. 2009 a gente tá falando. Perdão, então a gente tá falando de 2009, né? Em 2009, o principal acusador do Wallace, que é o Moa, que é o cara que começou toda essa parada aí, começa com o papo de que, olha, as coisas não foram do jeito que eu contei, não. Exato. Ele volta atrás, né? Me torturaram pra eu incriminar o Wallace. Aí tudo isso começou por causa do cara. E o cara fala, não, me torturaram. Então, e detalhe, entendeu? Ele tinha falado, contou tudo do Wallace, aí depois ele falou que era tudo mentira, que ele foi torturado, coagido. E disse que era o Tomás, ele falava que era o Tomás Vasconcelos que mandou torturar ele. Ele ainda apontou o dedo, né, pro secretário da inteligência. Então, mas ele troca de depoimento umas 4 vezes. Nesse é verdade, mentira, é verdade, mentira, é verdade, mentira. Depois ele disse que, na verdade, ameaçaram ele pra ele falar que foi torturado, pra ele falar que era mentira, mas a primeira versão tava certa. Isso. Então, você fica, cara, acredito no que agora, né, desse maluco? Ele termina tudo, a última vez que ele dá depoimento, ele fala que era tudo mentira. Ele fala que ele termina todo o caso ali, quando ele vai pra julgamento a júri popular, que uma juíza determina, né? Fala, vocês vão tudo pra júri popular, porque ela meio que assume que, eu não consigo julgar vocês não, deixa que a população julga. E aí ele vai lá pra dar o depoimento dele e ele fala, era tudo mentira. Eles me mandavam falar, eu falava o que eles mandavam, e eu fazia o que eles mandavam, e eu assinei um monte de papel que eu nem li. E ele nunca falou exatamente quem são eles, né? Que sempre acusou. Tem uma hora que ele fala do Tomás, que ele acusa o Tomás, né, de cara, mas aí meio que fica por isso e tal, e aí morre o assunto. Ninguém investiga, ninguém sabe nada. Lembrando que a essa altura, o negócio já não tava mais no Amazonas, já tinha passado no Fantástico, o Wallace como sendo o cara que manda matar pra televisionar e não sei o quê. Depois de ter passado no Fantástico, teve repercussão mundial, né? Mundial. Tanto que a banda que eu falei no começo do programa tem ali um clipe baseado no meme do Gil da Esfirra. Cara, isso é muito bizarro, né? A gente pensar que o Brasil exportou isso. Sim, o Brasil exporta... Olha, é cada coisa maravilhosa que sai desse país, gente. Eu amo ser brasileiro. Isso é uma coisa, é uma bizarrice muito grande, porque você tem meme, escândalo de pedofilia, disputa de território de tráfico, milícia e poder público, tudo embolado, uma coisa na outra, misturada, sem você conseguir separar direito o que é o que, né? Exato, sim. É uma selva. Não tem como não ser um negócio exótico, assim. É essa palavra que eu tava procurando no começo, quando eu falei que parece outro mundo. É um caso extremamente exótico. Exótico é a palavra, eu acho. Um bagulho assim que do começo ao fim você fica, nada que está acontecendo é normal. Teve até uma explosão acidental, que não tinha nada a ver, mas criou uma puta confusão no meio do rolê todo. Teve, é verdade. Logo no começo. Uma delegacia explode, aí os caras, meu Deus, estão tentando matar o Moa com tanta força que explodiram a delegacia. Aí, não, eram umas bombas que apreenderam e cuidaram errado da bomba. E aí a bomba explodiu. Os caras tava desarmando a bomba e sem querer eles esbarram no fio errado, explode a delegacia inteira e morre gente, sabe? É bizarro, é muito bizarro. E cara, a minha pauta já tá acabando, mas ainda tem muita fofoca pra sair. Tem. É porque depois da história que a Netflix conta, ainda tem muitas repercussões depois e até hoje, né? Não, mas ainda no negócio, porque depois que sai a cassação, que o Wallace, ele tá preso, mas ele tá mal, aí a investigação segue sem prova, as testemunhas morrendo. Uma produtora do Canal Livre, a Vanessa, ela tenta juntar prova de que o Wallace era inocente, e aí ela simplesmente grava uma ligação da Patrícia, que era irmã do Frankzinho da 40. Agora, como ela sabia que a Patrícia ia ligar pra ela pra falar isso, pra gravar especificamente, também não dá pra saber, uma ligação, é muito esquisito o contexto dessa gravação. E aí a irmã do Frankzinho do 40 fala que o Frankzinho matou sim o Bebeto lá, só que não tinha nada a ver com o Wallace. Aí essa produtora pega essa gravação, leva na polícia. Aí a polícia começa a analisar isso e fala, então vamos pôr você também de
acusada aqui. Vem, já que você quer se envolver no negócio, vamos prender você também. Se envolve direito. Aí prende essa mulher. Aí essa mulher fala que a polícia tava forçando ela a falar contra o Wallace, que ela não queria falar contra o Wallace. E aí a polícia falou, então se você não vai falar o que a gente manda, você vai presa. E aí ela vai presa. Essa Patrícia, irmã do Frankzinho, a polícia vai bater na casa dela pra investigar ela. Prende também, mais uma vez, faz uma apreensão bonita de se empilhar de droga, com arma, com um monte de coisa. Leva essa mulher presa. Aí essa mulher fica presa junto com a produtora do programa. Então fica a Patrícia e a produtora presa. Aí um dia do nada essa produtora é absolvida. Coitada da Vanessa. A Vanessa falava que ela acredita até hoje na inocência do Wallace, né? Sim. Ela teve muita treta porque ela tinha umas ligações gravadas que ela não sabia que tava tendo grampo telefônico, que ela perguntava assim, e aí, já matou a matéria? No sentido de, tipo, se já terminou, né? De fazer a pauta e tal. E aí, já matou a matéria? Matou isso, matou aquilo. E por ter mania de usar a expressão matou, os caras fizeram um monte de pergunta pra ela, sabe? E ela foi presa, muito coitada. Nossa, se ferrou demais. Mas aí, quando tava presa a Patrícia e a Vanessa, a hora que a Patrícia vai presa, aparentemente também ela foi sob tortura, levada a dizer que a Vanessa tava envolvida com todos os crimes, mesmo, sim. Lá na cadeia, a Patrícia pede desculpa pra Vanessa e fala, ô Vanessa, desculpa, é que me fizeram falar as coisas e eu não queria ter falado. E aí a Vanessa é absolvida depois. Do nada, né? Ela é absolvida. Surge a Gisele, que é uma jornalista investigativa do Canal Livre. A Gisele fala que foi chamada pra dar depoimento e que a polícia falou pra ela, ou você fala ou você vai presa. Aí ela fala, eu não quero falar porque vão me matar. Aí a polícia fala, então você vai presa e você vai morrer na cadeia. Aí ela fala, então tá bom, vou falar. E aí ela começa a falar a mesma história que o Moa falou, que o Wallace mandava em tudo, que o Wallace forjava flagrante, que muita gente inocente foi presa por causa do Wallace. Ela via a polícia torturar as pessoas, que ela chegou a presenciar a polícia matar um cara enquanto torturava ele com um saco na cabeça. Caralho. Ela falou também que a polícia, que eles iam lá e plantava droga na casa do inocente, falava, aqui ó, achamos droga aqui, não sei o que, pra já sair de lá tudo preso e tal. Isso. Que ela nessas horas falava, eu não quero participar disso e não sei o que lá e tal. Aí esse é o depoimento dela. A família do Wallace, quando confrontada com essas informações, fala que não sabe por que ela falou isso, mas que provavelmente ela foi instruída por alguém e que é tudo mentira. E aí a moça não tá nem aí, ela dá a cara a tapa e ela fala mesmo. Então lá na Netflix você vê o rosto dela, você vê ela falando e ela sustenta todas as afirmações até hoje. Aí o Wallace, preso lá, triste, começa a piorar. Chega uma hora que o Wallace fala pros filhos que não tinha mais vontade de viver. E aí a doença dele vai piorando. E aí acaba que ele falece no dia 27/7/2010, 9 meses depois dele ter sido preso. Ele faleceu do coração, né? Ele teve complicação das doenças dele, cara. Ele tava uma barriga gigantesca. Ele tava com o corpo cheio de líquido. Eu nem sei dizer direito do que ele morreu. Mas eu acho que foi infarto. Claro que foi complicação da doença, mas eu acho que foi infarto. Morreu sem ser julgado, né? No fim das contas. Não teve conclusão o processo. Morreu sem ser julgado. O julgamento ainda tava em andamento. O processo ainda tava em andamento. E ele acabou falecendo. Tinha mais de 6 mil pessoas no velório. Depois que ele morreu, ele acabou virando um mártir. Então teve mais gente falando que ele era herói. Acho que até hoje as pessoas estão divididas, né? Sobre esse caso, né? Sim. Muita gente acredita na inocência dele, na inocência da família. O filho mais novo dele, o Wallace, chora muito falando do pai e falando que a mídia acabou com a família dele. O Wallace, eu acho que ele tinha 14 anos quando aconteceu tudo. Ele era um adolescente. Hoje em dia, quem assumiu o Canal Livre foi ele. Porque depois que, por causa desses escândalos, o Canal Livre acabou saindo da TV. Por mais que fosse apresentado pelos irmãos do Wallace. Mas aí o Wallace foi pra internet com o nome, acho que de Sinal Livre. Sim. Aí depois ele saiu da internet e voltou pra TV, cara. Com o nome Canal Livre. Tanto o filho quanto os irmãos chegaram a fazer continuações do programa, né? Sim. Pra manter o legado aí, né? Inclusive, ele tinha lá um outro fantoche que era um macaquinho, que daí ele ficava encenando briguinhas com o Gil da Esfirra. Sobrou pro Gil da Esfirra sempre, né? Gil da Esfirra. Mas hoje em dia é o Galerito 2, cara, eu juro. O cara não tem paz, né, bicho? O cara é coitado.
Não, mas era encenado. Aí com esse fantoche era encenado. Ah. Com o fantoche verdadeiro, eu acho que era a pilha de verdade. Ah, Entendi. pode crer. Ele farma em cima, né, do meme agora. Claro. Eu acho que o farma em cima. E os irmãos continuaram, o filho continua, mas depois ainda da morte do Wallace, o Rafael, o filho mais velho, foi condenado, né, por... Então aí por causa saiu... do assassinato de um outro cara que é o Pulga. Teve o júri popular lá, né? Então, no final do processo todo, eles foram a júri popular. Então, foram 4 pessoas julgadas. O Wallace já tinha falecido. O Rafael, o Moa e o Mário Pequeno, que era o motorista. Sim, acho que era. E aí, o motorista foi inocentado pelo júri popular. O Moa também foi inocentado pelo júri popular, porque ele deu aquele depoimento falando que estavam forçando ele a falar as coisas e tudo mais. Depois perguntaram pra ele por que você mentiu, por que você desmentiu tudo no júri popular. E ele falou, porque depois do falecimento do Wallace, eu acho que já tava na hora de falar a verdade. Só que o Moa continua preso porque ele tinha envolvimento com tráfico, tinha os flagrantes que pegaram da casa dele e tudo mais. Ele foi absolvido só do caso da relação do Wallace, do caso da morte do Caçula. Porque teve isso também, eles estavam sendo investigados pela morte do Caçula, que é o cara que supostamente pôs o irmão do Wallace no mundo das drogas. Lembra aquele irmão do Wallace que morreu por causa da droga, que fez o Wallace querer entrar pra política e tudo mais. Esse Caçula, esse cara foi morto, e aí o julgamento dos 4 ali eram pelo envolvimento no assassinato do Caçula. Então, alegavam que o Wallace alugou o carro, o Rafael que deu o tiro, o motorista dirigiu e o Moa tava no banco de trás, só dando apoio moral. Observando. Mas aí eles foram absolvidos pelo júri popular e o Rafael foi condenado. Ele foi condenado, ele tinha sido condenado a 11 anos, aí ele teve a pena reduzida para 9 pelo assassinato do Caçula. Ele ficou 6 anos ao todo preso, né? Em 2012 ele foi pro semi-aberto, em 2015 ele foi pro aberto, então totalizou 6 anos. Só que em 2015 ele foi acusado por um outro homicídio, que na época tinha uma juíza chamada Mirza. Essa juíza, ela até aparece no documentário da Netflix também, falando que um dia chegaram na casa dela, só que é outra coisa que supostamente eu acho muito esquisita, tá, juíza? Forte abraço pra você. Você é uma querida. Mas ela fala que o bandido bateu na casa dela de madrugada e falou, a gente veio buscar a juíza. Aí a juíza não tava em casa, aí a pessoa que tava na casa dela falou, a juíza não tá. Aí eles falaram, tá, avisa aí que a gente veio buscar ela no nome do Wallace. E foram embora. Aí eu achei esses bandidos muito educados. Vieram notificar, né? Vieram assim, oi juíza. Tipo assim, vocês não concordam comigo que se alguém tá vindo me matar, a pessoa não vai tocar a campainha da minha casa, a pessoa vai invadir minha casa. Não vai dar muita satisfação também, né? Vai me amarrar, vai me estranho, observar, né? Por dias, ainda mais sendo uma juíza, uma figura de autoridade, vai ser observada por dias pra aprender qual que é a rotina da pessoa, pra conseguir abordar a pessoa no momento que ela tá desprevenida. Agora vai chegar na minha casa no momento que eu nem tô em casa e vai tocar a campainha? Falta de educação, né? Se vier me matar, vem na hora que eu tô em casa, né? Então, eu achei mal contada essa história. Mas aí o Rafael, ele foi acusado por tentar matar essa juíza aí. Aliás, por mandar o Pulga... Tentar mandar, por mandar o Pulga matar essa juíza. Aí o Pulga não quis matar a juíza, e aí ele foi lá e mandou matar o Pulga. Nada a ver, né? Nada a ver. Sei lá. Desculpa aí, juíza, não me processa que eu não vou ter dinheiro pra pagar. Você vê, essas alturas do campeonato já faz tempo que o Wallace se foi. Sim. Coisas bizarras continuam acontecendo, né? Aquele prefeito lá da cidade petrolífera, que foi meio que parte do começo dessa confusão toda também, ele acaba indo preso, porque a CPI derreteu, mas continuaram investigando o negócio da exploração sexual infantil. Sim. E aí ele vai preso após a primeira condenação ali do Rafael, ele vai preso em 2014. E ele passa um tempo também na jaula, mas em 2017, poucos anos depois, ele sai livre com um indulto presidencial. Imagina a influência desse cara, prefeito de uma cidadezinha de 40 mil habitantes, ele recebe o perdão presidencial, com as provas e tudo que tinha. E outra coisa que é bizarra também é que
ele tem a pena dele extinguida, porque sai ali uma nova lei, né? Um decreto. E aí nesse decreto fala que se você comete um crime que não faz mal pra ninguém, você não precisa ficar preso. E aí, com base nisso, eles vão e libertam o cara. Mas como que não faz mal pra ninguém se ele tava abusando de criança? Tem a gravação dele encomendando a garota. Isso eu acho que é uma das coisas mais bizarras, não tá no documentário, porque... Forte abraço, tá, prefeito Adail aí? Você é um querido, tá bom? Confio em você. Inocente. Um beijo, lindo. Eu acho que isso não tá no documentário, porque deve ter acontecido, talvez depois que saiu o documentário. Não tenho certeza. Não, foi antes, mas eu acho que ele não era muito o foco do documentário, né? Esse cara sai livre e, curiosamente, agora, quando este programa está sendo lançado, esse cara é prefeito de novo lá na mesma cidade. Legal! O filho dele, né? O filho dele é prefeito, a família toda hoje. É filho, se eu não me engano é filho. Daí o filho assume a prefeitura de Coari. Porque, resultado das eleições municipais de 2024, Adail Pinheiro, 51% dos votos, eleito. Aqui na página de Wikipédia do Adail pai, nascido em 62. Tem que ser o pai, né? Pela data aqui, eu acho. Gente, se eu estiver falando besteira, me corrijam aí nos comentários, mas eu acho que é o pai que é prefeito. O filho também foi prefeito em outra época. Tá aqui, ó. Prefeito mais novo e mais votado da história de Coari. Mas ele agora é o pai de novo. Agora é o pai de novo. Nossa. É bonito demais de ver, né? Uma família que anda dentro da justiça, uma família que, né, não tem nada contra ela, uma família nobre aí. Forte abraço pra essa família inteira, que eu não tenho dinheiro pra pagar nada. E eu não quero morrer. Eu só estou falando que as notícias são públicas, né? Ele foi condenado, foi preso, recebeu perdão presidencial, foi sorto e depois ganhou de novo a prefeitura, né? Então essa foi a história desse cara aí. E aí, então, tentando, né, resumir pra terminar esse podcast aqui, que já tá gigante. O Rafael, que ele tinha sido acusado lá, né, a outro homicídio, que é o do Pulga lá, tudo mais, foi decidido que ele ia pra júri popular de novo, só que aí foi suspenso, né, o julgamento ali, e aí o Rafael tá livre. E a justiça falou que ele não vai a júri popular, que ele foi excluído do processo do Bebetinho também, foi arquivado. Ausência de provas. Por ausência de prova, exatamente. Então, acabou aí pro Rafael, de boa. E aí ele vai hoje dar entrevistas, inclusive eu vi ele dando uma entrevista ali Ele foi falar pro Siqueira, o Siqueira perguntou pra ele ali, o que é aquela foto, afinal, da piscina? Como que explica aquela foto e tal? Foi você que convidou e tudo mais? E aí o Rafael fala uma coisa que eu achei engraçada, porque assim, o Siqueira ele vai fazendo perguntas e ele vai cercando o Rafael. Apesar do Siqueira tá tentando ali, tá pendendo mais ali pra inocência do Wallace, ele faz perguntas pertinentes que a população quer saber. E aí o Rafael fala da foto assim, eu tenho certeza que se meu pai tivesse tido mais tempo, ele justificaria a foto, mas ele não teve tempo, a mídia matou meu pai. E aí ele, teve tempo sim, mano, pra justificar uma foto, é só você falar, essa foto a gente tirou. O Siqueira pegou bem no pé com isso, né? Não, meu pai é político, tinha foto com todo mundo sim, mas tudo bem, mas uma coisa é na rua, outra coisa é dentro da tua casa, deixou entrar em casa. O Siqueira ainda fala isso, deixou entrar, né? Daí tem que explicar melhor. Aí o Rafael gagueja, fala, não, que se meu pai tivesse tido mais tempo, não, porque meu pai, sei lá, migué. Tá, Rafael. Mas o que aconteceu com o Moa? Então, deixa eu falar primeiro do Franquizinho. O Franquizinho do 40 foi encontrado esquartejado numa mala na beira do rio em 2013. Tranquilo. Ele era uma testemunha-chave ali pra um monte de assassinato, um monte de crime. E aí foi encontrado esquartejado, morto. E o Moa, e aí vem ali a minha teoria, tá? O Moa teve uma rebelião em 2017, onde o PCC tava brigando com a FDN, que é tipo a PCC do Norte, que é ali um comando ali de... A família do Norte, é uma facção. É uma facção ali de drogas. Eles estavam lutando ali pra ver quem tinha mais poder, tava tendo muita rebelião. Na época, não sei se a Letes lembra, não sei se vocês ouvintes vão lembrar. Eu lembro porque eu vi grandes cenas no Twitter. As câmeras filmavam as delegacias, as cadeias por cima, assim, e aí tinha gente segurando cabeça de preso, né? Cara, era cabeça, era coração, era braço,
foi feio também, Exato. Morreu 56 nesse dia aí. Então, teve essa rebelião, e aí, como Moa era uma testemunha-chave pra esse caso todo, dessas mortes todas suspeitas, né, que aconteceram ali no Amazonas, eles simplesmente queimaram o Moa vivo. Caralho. Dentro da cela dele. Dentro da cela dele. Então, em 2017, o Moa foi morto, queimado vivo, e tem as imagens dele pegando fogo Bizarro. na Netflix, é bem bizarro. Bizarro. Ali, a minha teoria, cara, eu não posso falar tudo que eu penso aqui, mas eu acho que essa FDN tem gente grande envolvida com ela, e eu acho que era de interesse essas pessoas todas morrerem, e era de interesse achar um bode expiatório pra jogar a culpa, e aí o Wallace tava no caminho e acabou sendo ele. Ele mexeu no vespeiro ali quando ele começou a instaurar aquela CPI, e eu acho que deve ter gente poderosa dentro da FDN envolvida tanto em política, quanto em polícia, quanto em governo. Eu acho que tem, sabe? Não isento o Wallace de culpa. Eu acho que o Wallace deve sim ter se envolvido ali em algumas mortes. Ele deve ter algum tipo de envolvimento com alguma coisa de crime. Eu acho que ele e o Rafael também. O Rafael também. Mas eu acho que a maioria dessas mortes que a força-tarefa atribuía ao Wallace sem prova nenhuma. Teve uma que falaram que o Rafael fez um bilhete e mandou para um assassino falando que queria que matasse o Tomás Vasconcelos. E aí a equipe da Netflix pergunta: vocês têm esse bilhete? Foi encontrado esse bilhete? E aí eles falam: não foi encontrado o bilhete. Mas então como que eles sabem? Então como é que sabe que tem? Tem muita coisa que é alegada que você tem que assumir que é porque sim. Eu consigo ter 3 teorias pra ver se não vou me prolongar e acreditar nas 3. Que uma é assim, ou o Wallace é inocente e ele foi realmente perseguido e incriminado com tudo de ruim no planeta, ou o Wallace começou inocente, mas quando começou a ser perseguido foi sujando a mão pra tentar se livrar, que eu acho que é razoável essa hipótese, Pode ser sabe? também. Mandar matar alguém porque ameaçou o filho, porque não sei o que, aí o cara vai se sujando porque a situação é impossível, ou realmente tem a hipótese de que ele realmente era um miliciano do caramba, e aí todo mundo era errado, ele apontou o dedo pra um criminoso, o criminoso apontou de volta, ele também era, e aí foi uma guerra urbana do caramba, o povo pagou pelos crimes dessa galera, e um foi inocentado, o outro foi indulto, e o outro morreu antes da condenação, e no fim, quem se ferrou foi a população do Amazonas. Então, eu acho que as 3 teorias pra mim são igualmente factíveis, sabe? Eu também acho, mas eu acho que tem gente grande nessa facção aí, e eu acho que, tipo assim, eles precisavam matar uma galera que era da concorrência do tráfico. Eu acho que qualquer facção pra ser grande, organizada e endinheirada tem que ter gente dentro do Estado ajudando, porque senão não se mantém, né? Eu tenho essa impressão. Eu acho que, eu não quero acusar ninguém, mas eu acho que tem gente aí dentro dessa força-tarefa que é de dentro da FDN, e eu acho que usaram aí, veio bem a calhar o Wallace e as fotos do Wallace e o envolvimento do Wallace, sabe? Eu acho. Na época não tinha IA, senão ia ser mais confuso ainda esse caso. Pode crer, nossa. Ia ser terrível com IA, meu Deus. Ainda bem que não tinha IA, meu Deus. Né? Mas é isso, né? É assim que termina esse caso. Que clima gostoso, como sempre. Apesar de todos os spoilers que vocês tomaram, eu continuo recomendando o documentário Netflix, porque você vai ouvir as versões aí do próprio Wallace em vida, dando a perspectiva dele em todo esse caso, como que ele enxergava a situação, a produção do programa. Sim. Só não lembro se entrevistaram o Galerito. Acho que não, que foi uma grande falha. Acho que não, infelizmente. Não ter entrevistado. Não, Galerito não. Não, mas em breve Galerito estará aqui no Não Te Contaram. Pô, seria incrível, hein? Fica o convite aí, Galerito, pra você vir aqui dar a sua versão de tudo que aconteceu. Bom, então é
isso, gente. Vocês têm aí recados finais, Letícia? Gostaria de mandar um abraço pro Gabriel, que me ajudou com a grande pesquisa aí sobre galeritos de Rio da Esfirra. Muito obrigada. E um beijo pra nossa audiência. Muito bom. E Show. você, Klaus? Pessoal, fica o convite aí, né, pra vocês conhecerem o Dois Empregos. A gente lê as histórias que o pessoal manda aí. Você vai conhecer os bastidores de todo tipo de firma desse Brasil, desde a Faria Lima até a zona rural. Eu já mandei história pra lá. Desde o aquário do zoológico até o IML, sei lá, você vai saber das fofocas, dos perrengues, dos clientes chatos, enfim, do chefe que tem caso. Vocês vão saber tudo aí. E então fica o convite de conhecer o podcast Dois Empregos e também agradecer vocês, né, meninos? O programa tá sensacional. Obrigada. Obrigada. Eu ouvi o episódio da Suzane, pensei, pô, eu vou chegar lá pra estragar, né? Porque o da Suzane tem começo, meio e fim, é uma história organizadinha e tal. Aqui, esse daqui é eu não entendi nada até agora, mas espero ter conseguido ajudar de algum jeito. Eu achei que ajudou demais, que isso. E o programa tá sensacional, parabéns, vocês começaram com os dois pés na porta, muito bom. Obrigada, Cláudio. Obrigada, Claudião, muito obrigada. Obrigada. Rafa, desculpa antes de interromper seu tchau. Não vai mandar matar ninguém pra contar aqui no programa não, hein? Vou já deixar essa dica, que isso aí dá problema. Que isso? Tá? Eu falei aqui nos comentários que o único crime meu único crime é amar demais. Boa, esse é o melhor que tem. Valeu, gente. Valeu, tchau. Tchau.